janeiro vai começar a vacina no Cristo Redentor. O anúncio foi feito pelo prefeito Eduardo Paes. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, anunciou nesta segunda-feira, 18, que a primeira aplicação da vacina Coronavac na cidade será feita no Cristo Redentor. As doses já saíram de São Paulo, estão a caminho da capital fluminense via caminhão. A primeira dose da vacina será aplicada hoje, às 5, no Cristo Redentor, escreveu Paes no Twitter. O estado do Rio de Janeiro tem direito a 4.877.520 unidades do primeiro lote de 6 milhões fornecido pelo Instituto Butantan, que ficou com 1,349 milhões para São Paulo. O governo paulista começou sua campanha de vacinação no último domingo, 17, enquanto o Ministério da Saúde planejava dar larga no Programa Nacional de Imunização Anti-Covid na quarta-feira, 20, mas decidiu antecipar para esta segunda. A Coronavac foi desenvolvida pelo laboratório chinês Sinovac e chegou ao Brasil graças a uma parceria com o Butantan, e o imunizante tem eficácia de 50,39%, segundo a Anvisa, o que significa que ele reduz pela metade o risco de se contrair o novo coronavírus. Análise e aprovação de vacinas fortalece a ciência e democracia no Brasil. Neste domingo 17, após uma reunião de 5 horas, diretores da Anvisa aprovaram por anuidade o uso emergencial das vacinas Coronavac, desenvolvida no Brasil pelo Instituto Butantan, com o laboratório chinês Sinovac, AstraZeneca, desenvolvida pela Universidade de Oxford, em colaboração com a Fundação Oswaldo Cruz Fiocruz. Minutos após essa aprovação, o governo de São Paulo decidiu aplicar a primeira dose da Coronavac na enfermeira Mônica Calazans, de 54 anos, que se tornou a primeira pessoa a ser vacinada oficialmente contra a Covid-19 no Brasil. Veja a aprovação por anuidade como uma vitória da ciência. É um sonoro recado de não há negacionismo que insiste em se perpetuar no Brasil. A ciência sai fortalecida e a Anvisa sai fortalecida e, consequentemente, a democracia também. Nossos pesquisadores foram incansáveis para colocar as duas vacinas em oposição de serem avaliadas pela agência reguladora, respeitando todos os critérios de segurança e qualidade. A Anvisa fez um trabalho hercúleo para um tempo recorde, fazer o criterioso trabalho de avaliação de tantos parâmetros técnicos, afirma em declaração a agência de notícias Sputnik Brasil, a virologista Giliane Trindade, do Departamento de Microbiologia do Instituto de Ciências Biológicas da Universidade Federal de Minas Gerais. Segundo pesquisadoria, essa aprovação das vacinas, cuja reunião foi transmitida ao vivo pela TV, também fortalece de alguma forma a própria população brasileira, que pode conhecer um pouco melhor os critérios técnicos e as praxis dos processos de avaliação de imunizante. Isso é histórico no Brasil, avalia a cientista. Para Trindade, com liberação da Coronavac e da AstraZeneca, os próximos passos referentes aos planos de vacinação nacional poderão ser dados como mais organização, legitimidade. O Ministério da Saúde prevê iniciar na próxima quarta-feira, 20, a campanha nacional de vacinação, enquanto o governo de São Paulo pretende iniciar a imunização no estado já nesta segunda-feira, 18. Os estados e municípios devem iniciar a organização das suas campanhas imediatamente, opina a virologista. Ainda de acordo com o especialista, a decisão tomada neste domingo 17 pela Anvisa
abre o caminho também para que outras vacinas contra o novo coronavírus possam ser aprovadas no Brasil, desde que respeitando todos os critérios de avaliação que foram também apresentados. Para o país ter diferentes vacinas aprovadas pode significar uma possibilidade de ampliação da vacina coletiva, em vez que poderemos ter vários fornecedores. Vacina contra a Covid-19 começa a ser distribuída entre os estados. Aeronaves parte de Guarulhos com 44 toneladas de imunizantes. O Ministério da Saúde inicia na manhã desta segunda-feira, 18, a distribuição da vacina Coronavac do Butantan de São Paulo para todos os estados e previsão do governo federal iniciar a imunização na quarta-feira, 20. O Ministério da Saúde, Eduardo Pazuello, governadores dos estados estão no centro de distribuição logística do Ministério da Saúde em Guarulhos, São Paulo, de onde partirá a carga de cerca de 44 toneladas. De acordo com o Ministério da Defesa, o transporte das 6 milhões de doses será feito por aeronaves da Força Aérea Brasileira. Logística. A logística de distribuição das vacinas será realizada por aviões e caminhões, compondo estes últimos uma frota de 100 veículos com área de carga refrigerada. Até o final de janeiro aumentarão mais de 50. Toda a frota possui sistema de rastreamento e bloqueio via satélite com a Agência Brasil. Venezuela despacha o oxigênio para Amazonas, que vem perdendo a luta contra a Covid-19. O presidente venezuelano Nicolás Maduro disse neste domingo que um comboio de caminhão transportado suplementos de oxigênio de emergência para o estado do Amazonas, onde uma segunda onda da pandemia de coronavírus atingiu forte, partiu e deve chegar à fronteira nesta segunda-feira, 18 da manhã. Lendo uma mensagem enviada por Justo Nogueira, governador do estado de Bolívia, no sul da Venezuela, Maduro disse durante uma aparição na televisão estatal que os 6 caminhões chegarão à fronteira de Santa Helena de Aurém pela manhã, onde serão entregues às autoridades sanitárias brasileiras. PRG abre investigação para apurar omissão de governo do Amazonas e Manaus. Como era esperado, Aras alivia para o lado do presidente Bolsonaro também nesta questão. O Procurador-Geral da República do Brasil, Augusto Aras, determinou no sábado 16 a abertura de um inquérito para investigar a eventual omissão do governo do Amazonas e da Prefeitura de Manaus na crise que resultou no colapso do sistema de saúde do estado. De acordo com um comunicado omitido pela Procuradoria-Geral da República, PGR, Aras solicitou a abertura do inquérito no Superior Tribunal de Justiça, STJ, para apurar a eventual omissão do governo Wilson Lima, PSC, e de recém-empossado prefeito David Almeida, Avante, quanto à doação das medidas necessárias ao enfrentamento da pandemia, em especial falta de oxigênio para o tratamento do paciente com a Covid-19. Segundo a nota, Aras levou em consideração o atendimento do Supremo Tribunal Federal de que todos os entes federativos do país devem atuar em conjunto no combate à pandemia. As providências da PGR considera o julgado do Supremo Tribunal Federal, STF, que afirmaram a competência de municípios, estados e União para atuar conjuntamente no combate à pandemia, cabendo aos primeiros execução das medidas no âmbito local, diz o documento.
além do pedido de abertura de investigação dos governos estadual e municipal. A PGR solicitou ao Ministério da Saúde, General Eduardo Pazuello, informações sobre o cumprimento de medidas que dizem respeito à pasta que ele comanda, mas não fez qualquer menção ao presidente Jair Bolsonaro. Caso quisesse investigar a atuação do governo federal, Aras deveria solicitar a abertura de inquérito no STF. A PGR acrescentou no comunicado que Aras também conversou com o presidente do Conselho Nacional de Procuradorias Gerais, CNPG, Fabiano Dazazen, para solicitar a todos os procuradores gerais da Justiça, aos procuradores gerais dos ramos do Ministério Público da União, MPU, que adotam medidas junto aos governantes locais para a prevenção da crise sanitária diante da expectativa de agravamento do quadro nos próximos dias. A Whit Martins, a empresa responsável pelo fornecimento de oxigênio ao Amazonas, informou por meio de nota que alertou o governo do estado na semana passada de que não teria condições de suprir a demanda pelo insumo por causa do aumento do número de internação de pacientes com Covid-19. O sistema de saúde do Amazonas entrou em colapso nessa semana devido ao aumento dos casos de Covid-19 no estado. Os hospitais estão superlotados e sofrem com falta de insumos, principalmente os cilindros de oxigênio. Por causa da crise, os pacientes começaram a ser transferidos para outros estados e câmaras frigoríficas tiveram que ser instalados nos cemitérios depois que o número de enterro explodiu com a agência Sputnik Brasil. Mercado financeiro aumenta a projeção da inflação para 3,43%. A informação foi divulgada hoje pelo Banco Central. A previsão do mercado financeiro para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo do IPCA, a inflação oficial do país deste ano subiu de 3,34% para 3,43%. A estimativa está no boletim Focus desta segunda 18. Pesquisas divulgou semanalmente pelo Banco Central do BC, com a projeção para os principais indicadores econômicos. Para 2020, a estimativa de inflação foi mantida em 3,50%. As previsões para 2023 e 2024 são de 3,25% e 3,22%, respectivamente. O cálculo para 2021 está abaixo do piso da metade de inflação que deve ser perseguida pelo Banco Central. A meta definida pelo Conselho Monetário Nacional é de 3,75% para este ano, com um intervalo de tolerância de 1,5 ponto percentual para cima, para baixo, ou seja, o limite inferior é de 2,25% e o superior é de 5,25%. Selic. Para alcançar a metade de inflação, o Banco Central usa como principalmente instrumento a taxa básica de juros, a Selic, estabelecida atualmente em segundo ao ano pelo Comitê de Políticas Monetárias Copom. Para o mercado financeiro, a expectativa é que Selic encerre 2021 em 3,25% ao ano para o fim de 2022. A expectativa é que a taxa básica chegue a 4,75% ao ano para o fim de 2023 e 2024. A previsão é de 6% ao ano. Quando o cupom aumenta a taxa básica de juros, o objetivo é conter a demanda aquecida. Isso causa reflexo nos preços, porque os juros mais altos
encarece um crédito, estimulam a poupança. Entretanto, os bancos consideram outros fatores na hora de definir os juros cobrados dos consumidores, como o risco de inadimplência, lucro, despesa administrativa. Quando o cupom reduz a Selic, a tendência é que o crédito fique mais barato, com incentivo à produção e ao consumo, reduzindo o controle da inflação, estimulando ativamente a economia, o PIB ou câmbio. As instituições financeiras consultadas pelo BC ajustaram a projeção para o crescimento da economia brasileira este ano de 3,41% para 3,45%. Para o próximo ano, a expectativa para o bruto interno, bruto PIB, a soma de todos os bens e serviços produzidos no país, é de crescimento de 2,50% e a mesma previsão é há 143 semanas consecutivas em 2023 e 2024. O mercado financeiro também continua projetando a expansão do PIB em 2,50%. A previsão para a cotação do dólar permanecerá em 5 ao final deste ano. Para o fim de 2022, a expectativa é que a moeda americana fique em 4,75 com a Agência Brasil.